Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, no capítulo de número 4, verso de número 36 e 37. Livro de 2 Reis, capítulo 4, verso de número 36 e 37. Quem achou, diga amém. Está escrito: então chamou a Geazi e disse: chama esta sunamita. E ele a chamou, e ela veio e disse: toma o teu. E entrou ela e prostrou-se os pés, inclinou-se em terra e tomou o seu e saiu. Agora vamos trocar a palavra filho para a palavra sonho. Todos entenderam? No final, ao invés de falarmos filho, vamos falar sonho. Amém? Vamos ler de novo? Então chamou a Geazi e disse: chama a sulamita. E ele chamou, e ela veio e disse: toma o teu. E entrou ela, prostrou-se os pés, inclinou em terra e tomou o seu. E podeis assentar em nome de Jesus, glorificando e exaltando a Deus. Eu pedi a Deus que me desse uma palavra para passar à igreja. E Deus me tocou para falar sobre essa família. A Bíblia, ela vai contar uma história de um profeta. Um profeta que ele tinha, por sua característica, uma intrepidez. Ele olhou para o homem que ele seguia, o seu mestre, e disse: eu quero uma porção dobrada do Senhor. Quando Elias sai de cena e entra Eliseu, Deus começa a usar este profeta de uma forma ímpar na história da igreja. A história da Bíblia vai dizer que aquele homem, ele resolve fazer uma coisa que hoje em dia está escasso de se ver nos dias atuais. Aquele homem resolve se tornar um pregador itinerante. Mas diferente de muitos pregadores itinerantes, de muitos profetas, ele não marca uma agenda, Tiago Trindade, perguntando quanto a igreja poderia dar. Pelo contrário, ele saía sem saber se comeria, ele saía sem saber se beberia, ele saía sem saber onde tinha que dormir, mas o propósito era maior do que as aflições desta terra, porque o profeta sabia que tudo o que ele estava fazendo agora, ainda que o homem da direita não veja, o homem da esquerda não veja, ele foi chamado por Deus. E quando nós somos chamados por Deus, nós não temos que olhar para as diversidades que está do nosso lado ou que está na nossa frente. Às vezes, quando chegamos em nossa casa e abrimos a nossa despensa, às vezes não tem aquele pão, não tem aquele arroz, não tem aquele feijão, mas tem a presença de Deus. Se você talvez não tenha tudo que você precisa dentro da sua casa, possa ter certeza que você tem tudo aquilo que é necessário, porque Deus supre todas as suas necessidades em glória. E se você nesta noite sair daqui dizendo para si mesmo: eu quero não fazer a minha vontade, mas a vontade do Senhor, eu vou dizer uma coisa: não vai ser fácil. Vai ter dias, Tiago, que você vai acordar e vai chorar. Vai ter dia que você vai acordar e vai dizer: não é para mim. Vai ter dia que você vai acordar sorrindo, mas todos esses dias da sua vida o Senhor estará contigo e vai dizer: meu filho, aguenta só mais um pouquinho, porque no momento certo e na hora certa tu vai sorrir outra vez, porque aquilo que eu tenho preparado para você, aquilo que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu e que não penetrou no seu coração, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vire para o irmão que está da direita do seu lado ou da esquerda e fala para ele: ei meu irmão, ei minha irmã, eu sei que está difícil, eu sei que está doendo, mas saiba
saiba de uma coisa: se foi Deus que te enviou para esta obra, Ele vai garantir o pão de cada dia. Não vai faltar pão, não vai faltar água, não vai faltar azeite. E se porventura um ente querido falecer, aí você vai pegar vasilhas emprestadas, mas vai encher de azeite. Mas você não vai ser devedor, tu serás aquele que ao invés de dever, ainda vai abençoar, porque Deus garante a sua vitória. Bota a mão no peito e fala: eu estou garantido, não na minha força, eu estou garantido em Deus. O profeta Eliseu tinha uma garantia, e ele sai para pregar. Diz a história que toda vez que ele passava em Siquém, tinha um casal que tinha um poder aquisitivo bom. E toda vez que o profeta chegava na cidade, o profeta não chegava na cidade de Diácono Trindade e batia na porta daquele casal, não. Toda vez que ele estava perto de chegar na cidade, o casal já esperava ele do lado de fora e dizia: profeta, vem, tem almoço para você, tem água para você, tem comida para você. Quando a gente está fazendo a vontade de Deus, Fernando, às vezes a gente acha que Deus não está nos observando. Às vezes, Wesley, parece que a nossa vitória nunca vai chegar. Mas eu quero trazer um recado de Deus, que Deus falou comigo na minha casa, e eu não vou levar para casa de novo. Às vezes parece que Deus não está vendo, mas Deus já tocou em alguém secreto, e Ele está te observando nessa noite. Às vezes parece que Deus não está te vendo, irmãinha. Você está andando com dificuldades, você está mancando, e parece que nada acontece. É todo dia a mesma coisa. É segunda, é terça, é quarta, é quinta, é sexta, Diácono Douglas. Parece que nada está mudando, mas Deus já está preparando alguém para no momento certo e na hora certa dizer: ei, Diácono Douglas, tu não vai mais passar fome, vem para cá, tem algo preparado para você. Quem recebe essa palavra nesta noite, levante a mão, porque eu quero profetizar. O sentinela de Deus vai chegar na sua casa, o sentinela de Deus vai chegar na sua vida e vai dizer: meu filho, minha filha, o meu Deus me enviou pessoalmente para te dar aquilo que você precisa. Não há mais aquilo que você precisa, porque quando você torna-se um profeta, Deus não te dá nada mais, só te dá o que você precisa naquele dia. A Bíblia vai dizer, irmão Mazinho, que aquele profeta, ele começa a andar. Só que aquela mulher não fica satisfeita em vê-lo andar e dar comida e dar bebida. Ela fala: ele precisa dormir, ele precisa repousar, ele precisa descansar. Diz a Bíblia que aquela casa era uma casa diferente. Por quê? Porque geralmente o judeu, o povo de Israel, tinha muitos filhos, sim ou não? Porque o que mais valia para um povo de Israel, ou para um pai e para a mãe, não era o poder aquisitivo, mas a herança posterior. Eram os filhos. O nome, o sobrenome não podia morrer. Então o desejo de cada pai e de cada mãe era ter filho, para que a sua geração fosse prolongada. Mas aquela casa não tinha uma criança. Mas você vai perceber que aquela mulher, ela não pensa nisso. Aquela mulher somente olha para o profeta e resolve fazer a sua parte. Às vezes a gente fica olhando um para o irmão da direita e para o irmão da esquerda e fala: se eu tivesse naquele lugar ou no lugar daquele homem, eu fazia isso ou fazia aquilo. Deus dá para todos nós sobre medida. Faça a sua parte, Ele vai fazer a dele, ela vai fazer a dele, eu vou fazer a minha, e o nome do Senhor vai ser glorificado. O que aquela mulher faz? Vamos construir um anexo. As casas de Israel, segundo a história, era o seguinte: embaixo tinha as plantações, porque o povo vivia das plantações ou do gado. E a parte de cima era a parte da casa, que ela era como se fosse uma kitnet nos dias atuais, uma sala e uma cozinha, e não tinha teto, porque eles usavam de fogueiras para fazer o fogo, e tinha que sempre ter um quarto anexo. Para quê? Para os seus filhos, mas naquela casa não tinha um quarto.
porque não tinha filhos. Mas olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: Deus sabe a minha necessidade, até mesmo que eu nem fale, Ele sabe de tudo. Diz a Bíblia, Edson, que aquela mulher fala para o seu marido: vamos construir um anexo. Constrói lá um lugar, coloca lá uma mesa, uma cadeira, uma cama para descansar, uma mesa para se alimentar, uma cadeira para repousar. E o profeta agora tem um lugar para descansar. Do lado de fora, virou como se fosse um inquilino daquela moça. Só que ele não pagava nada. Só que ele observa aquilo, Tiago. E ele fala para o seu moço: se eu for falar com ela, precisa de alguma coisa, ela vai se constranger. Por que ele diz isso no texto, Trindade? Porque ele sabia que se ele falasse, parecia que ela estava barganhando por alguma coisa. E não era o objetivo dela. Ela estava fazendo de coração. Quando você faz uma coisa de coração para Deus, Deus te devolve uma coisa do coração dele para a sua vida. Quando você faz uma coisa assim, olhar para algum lado, o que vai ganhar em troca, Deus te dá aquilo que você precisa. E aquele moço observa e fala: olha, profeta, aquela mulher não tem o que, igreja? Filho. O seu marido, o Fernando, já era de idade, não tinha condições físicas de ser pai. Se for estudar a história desse capítulo, você vai ver que aquela mulher tentou por várias vezes, até que chegou um momento que ela não tinha mais aquele sonho no seu coração. Porque os olhos humanos não tinha mais jeito. E aqui deixa eu abrir um parênteses para um texto que a gente muito lê. Você já se perguntou por que Deus só permitiu que Abraão fosse pai quando fosse velho? A Bíblia, a história diz que ele demorou 25 anos até ele conquistar a terra e o momento que ele tem filho. Por quê? Porque quando ele tinha 70 anos, ele poderia dizer: eu tive filho porque foi eu. Se ele fizesse 80 anos, Tiago, ele poderia dizer: o filho da minha esposa, ela teve porque foi eu. Se ele tivesse 90 anos, o diácono Douglas poderia dizer que o filho aconteceu porque foi ele. Mas com 100 anos ele não podia dizer nada. E às vezes é necessário que esgote todas as nossas forças físicas. E parece que aos nossos olhos não tem mais solução. Aí o meu Deus fala assim: agora eu vou entrar e vou mudar. Para você dizer: foi ele que mudou o meu cativeiro. Foi ele que transformou a minha história. Foi ele que me deu uma novidade de vida. Foi ele que ressuscitou o que estava morto. Foi ele. Tudo para ele são todas as coisas. Você se pergunta: estou esperando 10, estou esperando 20, estou esperando 30, meu milagre não acontece. Quando você achar que não tem mais jeito, ele vai dizer: agora eu estou entrando na cidade. Vou falar para cá para ver se alguém aqui vai entender. Deus vai falar: agora eu estou entrando na cidade. Aqui entendeu? Vou falar aqui: agora eu estou entrando na cidade. Qual é o ponto de referência? É a casa de Jairo. Mas aonde está o milagre? A mulher do fluxo de sangue já tinha gastado tudo, não tinha mais esperança. Aí falou: eu vou pessoalmente, porque ela vai dizer com suas próprias vozes. Eu não tinha mais jeito, não tinha mais cura, mas dele saiu virtude. E ele vai dizer: alguém me tocou. Talvez você está passando por isso nesta noite, mas o meu Deus já sabe o seu endereço, e ele vai deixar você tocar na orla das suas vestes. Quem recebe essa palavra, por gentileza, uma mão não, levante duas mãos para o céu e adora este Deus que tem todo o poder. Glória.
Glória. Oh, glória. Pergunta para o irmão que está do seu lado assim: qual é o seu sonho? Mas não é o sonho do carro, não é o sonho da casa. Qual é o seu sonho? Agora seja mais profeta como Eliseu. Aonde caiu a ferramenta? Pergunta para ele, aonde caiu? Aonde caiu? Deus está mandando eu dizer, eu vou dizer, o Espírito de Deus vai te perguntar aonde caiu. E Ele vai jogar a madeira nesse sonho e a ferramenta vai flutuar outra vez. Se você parou de cantar, você vai voltar a cantar. Se você não prega mais, você vai voltar a pregar. Se você não ora mais, você vai voltar a orar. O meu Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer: está na hora de restituir aquele sonho que parecia que estava morto. Parecia que estava morto para o homem, mas o Deus que ressuscita sonhos está sobre nós. Está dizendo: ei moço, chega de esperar que alguém te jogue na água. Eu vim pessoalmente para te dizer: o que queres que eu te faça? Aleluia. Ou quem acredita? Vamos para a história. Diz a Bíblia que Geazi fala: ó, ela não tem filho. Ele chega aqui a mulher e fala: ó, agora, dentro de uns anos, tu terás o seu filho. Agora você vai trocar filho para o que eu falei antes? A partir de agora, tu terás o teu dedo de profeta para o irmão do lado falar: a partir de agora, tu terás seu sonho. Outra vez. O profeta, ele usa de uma coisa chamada provocação de milagres. Procure no texto Deus mandando ele dizer isso, ele não disse. Ele provoca o milagre. Tem milagres que a gente ora, mas tem milagres que a gente provoca. Jacó falou para o anjo: eu não te largo enquanto não me abençoares. Foi Deus que mandou. Não, ele falou: eu não vou largar essa oportunidade. Eu não solto, eu não largo. Se Deus me deu, eu vou segurar. Ainda que você me machuque, eu não vou te largar. Ainda que eu fique aleijado, eu não vou te largar, porque eu vou provocar o meu milagre. O meu milagre vai ser hoje. Fala para o irmão que está do seu lado: provoque. Fala: provoque. Fala: não saia deste culto da mesma forma que você entrou. Fala para o diabo: acabou a bagunça. Fala para o diabo: a minha casa é do Senhor. Fala para o diabo: a minha família é do Senhor. Fala: acabou. Quando o pastor implantar a bênção apostólica, acabou. Vou provocar o milagre. Eu só saio deste culto quando o Senhor me abençoar. Que isso, Tiago? Está antibíblico? Não. Gideão, um varão valoroso, homem segundo o meu coração, Senhor, eu contigo. Gideão olha para Deus e fala assim: se sou eu comigo, por que eu estou malhando trigo por medianitas? O que é que Deus responde para Gideão, igreja? Vai nessa tua. Por quê? Ele não se conformou com as coisas que ele estava passando, mas ele resolveu transformar pela renovação do vosso entendimento. O que ele está dizendo: não se conforme do jeito que você está, mas aproveite esta noite e transforma pela renovação do entendimento e diga: acabou o momento de ser escravo do diabo, está na hora de alcançar a minha terra prometida. Quem acredita nisso, diga: eu quero a minha herança. Ela tem um filho. E quando ela tem um filho, ela fala assim: ah, Senhor, não mintas para mim. Por quê? Vocês sabem por quê? Porque, evangelista Alexandre, aos olhos humanos, não podia acontecer mais. Aí ela diz: não mintas para mim, não me iludas mais.
Mas aí Deus fala assim: não, você vai ter. E acontece. Sabe por que Deus não todos os dias não fala para você que vai fazer alguma coisa contigo? Porque toda vez que Deus abre a boca, Tiago, é para te dizer que uma lei vai acontecer. Tudo que Deus fala com você se torna uma lei. E tudo que Deus fala conosco se torna uma promessa. Então, às vezes, parece que Deus não está falando com a gente. Calma, fica tranquilo. Que quando Deus resolve abrir a boca para falar conosco, é porque Ele quer dar uma coisa que a gente nem imagina. Que a gente nem pensa. Ela tem um filho. Cadê os pais aqui? Quem é pai aqui? Só os homens, os profetas, maior. Qual é a maior alegria de um pai? É quando ele tem um. Eu tenho 2 filhos. Todos sabem, o Júnior e o Caleb. O Júnior faz coisas. Ele está ali? O Júnior está ali? Então eu posso falar. Júnior faz coisas que me deixam orgulhoso. Minha maior alegria, Daniel, eu posso morrer hoje, foi quando eu vi meu filho tocando uma guitarra. E eu disse para ele: o dia que você tocar uma nota que não for para Deus, eu tiro uma guitarra de você. Ele disse: não, papai, eu quero adorar ao Senhor. O meu filho, quando a mãe dele e o pai dele brigam com ele, ele fica com raiva, ele sai esperneando, Fernando. Ele vai pegar, sabe o quê? O violão, e começa a tocar até ele ficar calmo. E só louvor. Isso me deixa feliz, porque ele sabe que o único lugar que você pode extravasar e alguém vai te entender é nos atos do Senhor. Já meu filho Caleb, ele não fala. Meu filho Caleb, ele usa a fralda. Mas a maior alegria é quando ele pega na minha mão e me leva para algum lugar, ou quando ele faz uma coisa engraçada. Meu filho agora está com uma mania. Ele pega a mãozinha e faz assim, ó. Como se tivesse, ai meu Deus do céu. Ele não sabe, mas aquilo me enche de orgulho, porque eu estou vendo que meu filho está progredindo. Sim ou não? Os anos estão passando. Agora imagine um idoso. Tem um filho de um milagre. O que é que ele faz? Os anos passam, Daniel. Daqui a uns anos é você, fica tranquilo. Os anos passam. Ele pega aquela criança, Edson, e sai para a rua como se fosse um troféu. Passa pelos homens sem falar nada, para aqueles homens que falaram que ele não tinha mais jeito, que a casa dele não ia ter mais filho, e só anda. O homem só, a mulher fala, né? O homem só anda. O outro homem vê assim, tá vendo aí? Você achou que eu não era capaz, né? Olha meu filho aí. Ele ia para a lavoura, ele levava o filho. Ele ia na padaria, ele levava o filho, Alexandre. Ele ia para qualquer lugar, ele levava o filho. Por quê? Ele não estava levando um filho comum, ele estava levando o seu. Fala para o irmão do seu lado, ó. Hoje, o seu sonho parece não estar nas suas mãos. Mas daqui uns anos, você vai pegar o seu sonho e vai na padaria. Você vai pegar o seu sonho e vai levar para o futebol. Vai ver o seu sonho cantando na escola dominical. Pega aí, Fernando. Você vai ver o seu sonho acontecendo. Porque Deus já está gerando. Alguns sonhos estão com 1 mês. Outros sonhos estão com 2 meses. Outros sonhos com 3. Outros com 4, com 5, com 6. Mas vai chegar uma hora que o seu sonho vai falar para você o quê? A bolsa estourou. Vai para o hospital. A bolsa estourou. Vai para o hospital. E quando você sair do hospital, o seu sonho vai estar sendo vivenciado, porque Deus tem preparado algo extraordinário para mim e para você. E como um dia comum, diz a Bíblia, que o sol estava quente. O pai pega o filho, leva e coloca na cafunda. A Bíblia vai dizer que aquele menino se queixa para o pai. E ele diz, ai minha cabeça. E diz a Bíblia que quando ele fala, ai minha cabeça, o pai pega ele, bota no chão,
Fica mais um pouco, evangelista. E aquele menino morre. Aquele sonho. Pergunta de escola dominical, professor Douglas, me ajude. Quem deu o sonho para aquela mulher? Foi o homem ou foi Deus? Foi o homem ou foi Deus? Foi o homem ou foi Deus? Às vezes, se o homem te prometer alguma coisa, ele pode te dar, mas depois ele pode. Mas quando Deus te dá alguma coisa, olha para o irmão que está ao seu lado com um olhar de alegria, ele fala: ainda que pareça que está morto, existe um Deus que tem a senha para ressuscitar. E aquela mulher nos ensina, e aqui eu começo a pregar. O sonho dela está morto. O pai chega em casa. Os servos que ele tinha não poderiam ajudar. Os empregados não poderiam ajudar. O filho estava morto. Marco Antônio, o sonho estava morto. O teu sonho talvez não respira mais. Tu já apontou o aparelho para ressuscitar e ele não ressuscita. Tu já chamou o irmão da direita, ele não ressuscita. Você vai para a lista do seu celular telefônico e procura o maior profeta da última hora e ele vai orar e o sonho não vai ressuscitar. Porque só pode ressuscitar um sonho ou alguma coisa que está morto aquele que tem o mecanismo da... Só consegue consertar uma máquina quem construiu a... Quando a máquina quebra, a primeira coisa que minha esposa fala: não mexa, porque você não é profissional. Chama o técnico, chama quem sabe. E às vezes a gente chama o irmão da direita, o irmão da esquerda, o irmão da frente ou o irmão de trás. Reginaldo, chama o técnico. Chama o profissional. Chama quem pode curar. Chama quem pode ressuscitar os seus sonhos. A Bíblia vai dizer o quê, Daniel? Aquela mulher pega e fala: prepara um cavalo, que eu vou lá onde está o profeta. O marido indaga: vai fazer o que lá? Porque hoje não é sábado. Ou seja, na lei judaica tinha um dia específico que você poderia incomodar o profeta. Mas ela falou assim: não, vai ficar tudo... Ela não pediu ajuda a ninguém que poderia fazer um jeitinho, não. Ela falou direto com o profeta. E aqui a gente começa a pregar a palavra de Deus. Aqui eu vou começar a aplicar aquilo que Deus colocou no meu coração. A Bíblia vai dizer que ela vai. O coração dela triste. O seu filho morto. Enquanto muitos poderiam falar: vamos preparar o velório, aquela mulher sabia que a solução dos seus problemas estava logo ali no monte. Às vezes, evangelista Alexandre, procuramos solução para os nossos problemas em vários lugares. Achamos que a solução da nossa vida está nas nossas próprias forças. Pensamos que somos super-homens, pensamos que somos invencíveis, mas deixa eu te dizer uma coisa: existe uma hora na nossa vida que nós temos que buscar o socorro bem presente da hora dessa nossa angústia. Qual é? É Deus. Experimente ir ao encontro de Deus.
nesta noite. Ah, Tiago, eu não consigo. Porque servir a Deus, quem te disse que seria fácil? Abrir mão não é fácil. Mas a certeza que nós temos é que, se Deus me deu um sonho, Ele vai garantir a minha vitória no final desta batalha. Aquela mulher sobe. Quando ela está subindo um monte, a Bíblia diz que Geazi viste ela de longe e fala com o profeta: aquela mulher de Sulamita está vindo. E diz a Bíblia que quando ela está indo de encontro ao profeta, Geazi faz uma pergunta que talvez eu e você não daríamos a mesma resposta. Mulher, vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com o teu marido? Vai tudo bem com o seu filho? E o que ela responde? Vai. Por que ela responde isso? Porque ela sabia que a única coisa que poderia salvar, ou a única pessoa que poderia resolver o problema dela, não estava ali, estava mais acima. Eu não posso achar que o Reginaldo vai solucionar o meu problema. Vai tudo bem, Reginaldo? Ele tem que responder, vai tudo bem. Porque ele sabe que quem pode solucionar o seu problema é quem? É quem, igreja? É quem, igreja? Somente Deus. Eu escutei um testemunho, vendo uns vídeos na internet, que tinha uma mãe, que ela tinha 5 filhos, e seu esposo tinha falecido. 5 filhos. A minha esposa fica em casa com meus 2 filhos, e às vezes eu chego em casa e ela fala que está cansada, desanimada, que os caras são terríveis. É um pula de um sofá para o outro pula de um sofá para o outro está se jogando para um lado, outro se jogando para o outro. Agora você imagina uma mulher com 5, mas aquela mulher era temente ao Senhor, o evangelista Alexandre, e ela não abria mão de buscar a face de Deus. Para melhorar, o pastor coloca ela na frente de uma consagração. E não tinha como ela levar os 5 filhos. Então ela colocou o filho mais velho para tomar conta das crianças, dos 4 menores. E ela conta que o mais velho vai pegar para fazer um suco. Que suco? Só que de vez de ele pegar o pote do suco, ele pega um pote de veneno. E faz a mistura do suco. E dá para a criança beber, pensando que a criança ia se calar. E quando ele dá o suco para aquele menino, o menino toma que toma danado. Na verdade, ele calou. Aquele menino veio a falecer. Aquela mulher não tinha como se comunicar, e quando ela chega em casa, vê o filho desesperado. E ele disse: meu irmão está morto. Aquela mulher pega a criança, chora, e vai para o necrotério a criança. Ela contando um do testemunho que o médico falou para ela assim: senhora, a senhora tem que ir lá reconhecer o seu filho para poder fazer o enterro. E aquela mulher faz uma coisa extraordinária, ela contando. O filho duro, gelado. Ela chega, pede para o médico sair e fica calada, silêncio, com o seu filho. E de repente, num ataque de surto, ela grita: Deus, eu não estava na farra.
Eu não estava na bagunça. Eu estava te servindo. E o Senhor prometeu que ia cuidar da minha família. E agora o meu filho está gelado. O meu filho está morto. Foi para isso que o Senhor me chamou. Se o Senhor estiver comigo, ressuscita o meu filho. E quando ela vira de costa, o filho dela abre os olhos e fala: mãe, eu estou com frio. Eu não sei se você entendeu essa história real, mas eu quero te dizer: se Deus te deu o seu sonho, ainda que seus olhos pareçam estar morto, ainda que o médico diz que não tem mais jeito, ele vai dizer: mãe, eu estava com frio, mas eu ressuscitei. Quem te chamou foi quem, irmãos? Quem te chamou foi quem, irmãos? Quem te chamou foi quem, irmãos? Então quem te garante, irmão? Se Deus te chamou, ainda que você tenha que sair de casa, nada de mal vai acontecer. Se Ele te chamou, ainda que a tua família hoje não esteja salva, vai ser salva, porque Ele vai garantir a vitória para o nome do Senhor ser glorificado. Caminhando para o fim, ela vai dizer, verso 28, porventura eu pedi ao Senhor alguma coisa? O profeta se calou. Foi eu que pedi o filho, tu me enganaste. Me deste o filho para que ele pudesse morrer, para me ter uma amargura. Ela está falando com a pessoa certa. Aí o profeta fala assim: calma. Calma. Manda o moço ir lá, prepara tudo, que eu estou descendo. Você não pegou, mas eu vou traduzir para os dias de hoje para ver se você dá glória comigo. Talvez você chegou aqui dizendo: Senhor, tu colocaste este sonho para mim, não fui eu que pedi. Mas você está falando para quem? Para Deus. E Deus vai falar para mim, vai falar para você: calma, calma. Eu já estou mandando o moço ir na frente, preparar tudo. Eu estou descendo para ir de encontro à sua casa. Eu acho que você não entendeu. Eu vou falar para cá para ver se alguém entendeu. Ei, vai chegar a hora que Deus vai olhar para você e vai dizer: calma, eu já estou mandando alguém descer até a sua casa, preparar tudo, porque eu vou sair pessoalmente para entrar na sua vida e operar um milagre. Oh, Deus. Quer provocar o milagre? Quer, irmãos? Quem quer provocar o milagre, diga sim. Fala: eu quero provocar o milagre. Então eu vou falar, quando eu falar 3, você vai falar o seu endereço bem alto. O pastor manda falar o nome, eu vou falar o endereço agora. Quando eu falar já, você fala o seu endereço. 1, 2, 3 e já. Fala mais alto o seu endereço. Então ele vai mandar o moço já ir lá na frente. Ele já sabe, alguém lá no meio já pegou. Ele vai mandar alguém lá. Quando você chegar na sua casa, tu vai ter uma surpresa. O quê? E o moço já preparou tudo para que o noivo venha. Fala igual o Anderson Freire agora: o noivo vem aí, ô glória. A igreja está, ô glória. O noivo vem aí. Ele já sabe o seu endereço e vai fazer o milagre acontecer. Reginaldo, igreja, todos os dias aquela mulher preparava a cama para o seu filho dormir. Mas agora, Tiago, a cama se tornou o caixão, o velório.
para que todos pudessem ver o sonho morto. Só que enquanto o homem diz que o seu sonho está na cama morto, Deus manda dizer para você que ele não está morto, ele está dormindo. Fala, o meu sonho não está morto, ele está dormindo. Sabe o que minha avó fazia quando a gente estava no sono muito profundo, há muito tempo atrás? Acho que alguém já fez isso com você. Quem já colocou a mão no seu nariz para ver se você está respirando? Já? Já botaram? Então agora você vai fazer como um dedo de profeta em você mesmo. Faça assim. Fala, está respirando. Não está morto. Está dormindo. Fala, não está morto. Está dormindo. O meu Deus vai despertar os seus. Diz a Bíblia, presbítero Manuel, que aquele menino está dormindo. Na sala, parecia festa de criança. Um monte de gente, comendo, bebendo e conversando. E o seu milagre lá morto. O que Deus está dizendo para a gente? Sabe o que é? Quer receber a cura? Quer receber o seu milagre? Se separe da multidão. Deixe a multidão em outro compartimento. Fique a sós, só você e Deus. Que Ele vai mostrar para você que o seu milagre ainda vive. Geazi entra na casa, separa tudo, coloca o menino. O profeta entra. Pergunta de prova. O profeta entrou porque quis, ou o profeta entrou porque foi convidado? Porque ele foi? Porque ele foi? Experimente convidar o profeta dos profetas para entrar na sua casa. Acho que ninguém entendeu. Quer que seu sonho se realize? Quer que seu sonho se realize? Convida o profeta para entrar na sua casa. Eu tenho uma tia que ela tem glaucoma hoje em dia. Mas ela queria que seu marido aceitasse a Jesus como Salvador. Só que a minha tia, ela nunca discutiu. Minha tia sempre foi muito correta. Meu tio, muito correto no que diz respeito, mas não queria saber de Jesus. Então, toda vez que ela falava de Jesus para ele gritava com ela. E ela falava de alguma coisa, ele gritava com ela. Aí ela falou que uma vez ela orou a Deus e falou assim: Deus, entra no meu quarto e salve o meu marido. Ela pegou, evangelista Joel, a Bíblia, aquela Novo Testamento, colocou debaixo da fronha, por dentro da fronha do travesseiro dele. Meu tio não é muito de ver, né? Então ficava por baixo. Todo dia ele deitava em cima da palavra. Aquele moço começou a ter sonhos e acordava chorando. E dizia: eu não sei o que está acontecendo, mas eu ouvi uma voz dizendo: vai para Jesus, vai para Jesus, vai para Jesus, vai para Jesus. E minha tia ficava em silêncio, porque ela entendeu que agora não era mais com ela. Agora era com quem? Agora era com quem?
Agora ela é com quem? Tem coisas que não é mais com você. Tem coisas que é com quem? Experimente colocar para quem? Ela colocou para Deus. E ele começou a sonhar uma vez, começou a sonhar outra vez, começou a sonhar outra vez, começou a sonhar outra vez. Até que um dia ele acordou de manhã e falou assim: Juvete, ela, oi, eu quero ir para a igreja contigo hoje à noite. Por quê? Porque eu quero saber porque tá esse negócio que vem para Jesus, vem para Jesus, vem para Jesus, fica toda vez falando comigo. Ele foi para a igreja, aí o pregador começa a pregar, e quando o pregador termina de pregar, ele fala assim: tem alguém que quer vir para Jesus? Ele falou: agora eu entendi. Ele levantou as mãos para o céu, hoje é um presbítero da casa do Senhor, ele veio para Jesus. Ela olhou para todo mundo e falou assim: sabe o que acontece? Hoje ela vive a realidade, o sonho que parecia que estava morto, ressuscitou. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Verso de número 32. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia sobre a cama. Então entrou e ele fechou a porta sobre os ombros e orou ao Senhor. Subiu na cama e deitou-se sobre o menino, pondo a sua boca sobre a boca dele, seus olhos sobre os olhos dele, suas mãos sobre as mãos dele, estendeu sobre ele, e a carne do menino se fala, o meu sonho está aquecendo. O meu sonho está aquecendo. Depois desceu e andou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir novamente e se estendeu sobre ele. Então o menino esperrou 7 vezes e o abriu os olhos. Fala, o meu sonho já aqueceu. Agora ele abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama esta sunamita. E ele chamou e ela veio e disse: toma o teu filho. Diga, e agora Deus está me chamando e está dizendo: toma o meu sonho, viva outra vez. E ele entrou, e entrou ela, e prostrou-se aos pés, inclinou em terra, e tomou o seu sonho e saiu. Feche teus olhos. Coloque a mão no seu coração. Eu vou te dar 10 segundos. Já estou caminhando para o fim. Você pensar no seu sonho. Qual é o sonho que parece que está morto dentro de você? Existe um Deus que realiza sonhos. Volte a sonhar. Volte a sonhar. Porque Deus ainda realiza sonhos. Experimente agora falar com Deus. Deus, e diga para Ele o seu sonho. Talvez tentaram matar ele. Feche teus olhos. Fala com Deus. Aqui não tem um homem que possa te ajudar, mas existe um Deus que está aqui neste lugar. E Ele ainda ressuscita sonhos. Eu já estou aqui na igreja, acho que já tem 13 anos mais ou menos. E a maioria das pessoas aqui me conhece. Meu maior sonho, cadê o profeta Isaac? Meu maior sonho era se tornar um pregador. E eu tive muitas lutas nessa vida.
Mas há mais ou menos 13 anos atrás, um homem me convidou para conversar, me chamou para conversar. E ele disse a mesma frase que eu disse para o Isaac. Ele disse: meu filho, quando você fechar os olhos, quando eu fechar os olhos, eu quero saber que é você que está pregando desde lá de fora. Não queira ser ninguém. Seja você mesmo. E eu disse para ele meu sonho. Ele falou: eu vou te ajudar. E um outro homem, que não está aqui hoje, ele era o meu conselheiro, era o mais brabo. E ele falou: quer que eu me ajude? Vou te dar a ajuda. Ele ficava, evangelista Joel, eu pregando e ele atrás escrevendo. E anotava tudo de errado que eu dizia. E eu falei para ele: pastor Miguel, não tem nada de certo nessa pregação, não? Ele dizia: é sonho, lute por ele, estude por ele. Até que chegou um dia que eu falei para ele, que eu terminei de pregar, ele disse assim, e eu falei assim: Deus realiza sonhos. Então feche teus olhos. O inimigo, ele tenta matar os seus sonhos. O inimigo diz que você não vai mais alcançar esse sonho. Enquanto as pessoas olham para você, Tiago, e diz: ele não vai conseguir. Deus está dizendo: daqui a pouco ele vai estar tocando o seu sax. Enquanto as pessoas olham para nós, Alexandre, e diz que nosso sonho não vai acontecer. Enquanto as pessoas olham para a gente, Michele, e fala: você está indo sozinho, seu marido não está. Deus está dizendo para você, Michele, e eu vou dizer: isso é apenas temporário, que ele vai estar no momento certo, e na hora certa, a salvação vai voltar a entrar na tua casa. Coloque a mão no coração com o dedo de profeta e vai dizer para Deus: Deus, ainda que eu tenha que sair daqui mancando, eu só vou sair daqui se os meus sonhos se tornarem real.